Lidiane ainda luta contra as lembranças do passado e os vícios do presente. O drama de Lidiane para se livrar das drogas é o mesmo de milhares de brasileiros. Gente que abandona a casa, família, emprego e se entrega às ruas. A reportagem que você vai assistir agora mostra a Cracolândia de um ângulo diferente. Vista de cima, sobrevoamos o centro de São Paulo para mostrar o exército de zumbis, como eles mesmos se referem ao mundo em que vivem. O que você está vendo agora não são imagens de uma zona de guerra. Ali é o verdadeiro inferno. Não são imagens da destruição típica das batalhas armadas. Nada como os conflitos na Síria, na Líbia ou no Iraque. Aqui, guerra é outra. Pode fechar o olho e acordar no outro dia, como você não pode nem acordar. Uma luta permanente contra a dependência química. Zumbis, pessoas magras, pessoas usando drogas, pessoas bebendo. Estamos em São Paulo, a maior metrópole da América do Sul. Na maior Cracolândia do mundo. A Cracolândia é um inferno que tem que acabar. Você pode até já ter visto essas imagens antes e se impressionado com as cenas. Mas não é o suficiente. Crianças viciadas, mães, crianças fumando droga com filho. Prepare-se para ver a Cracolândia de um novo ângulo e conhecer os segredos desta região com os depoimentos daqueles que não têm voz, daqueles que nunca têm vez. Os usuários que fazem das ruas o próprio lar. Não tem ninguém, eu sou sozinho, eu e Deus. Cracolândia, o retrato do caos. O crack, a morte das famílias, a destruição do ser humano e o roubo da alma. Perdi tudo por causa da droga, então pra mim tem sido a ruína. É um prazer maldito. O ser humano, ele é movido a prazer. Só que esse prazer vai acabar com a minha vida. Te alivia, te faz feliz por um momento. Tira, você esquece de tudo. Eu perdi minha vida inteira. Perdi mulher, perdi tudo. Eu sou um lixo. São Paulo, capital, no centro da cidade, a maior Cracolândia do mundo. Milhares de pessoas se rendem ao vício. De cima, o que vemos é um formigueiro humano. Pessoas andam em zigue-zague sem parar, mas parecem zumbis. Eu sou usuário, eu uso. Carregam colchões. A fumaça de um churrasco improvisado se mistura dos cachimbos de crack. É o pior lugar do mundo. Móveis são arrastados ao longo da rua. O movimento é intenso. É rua, é um lugar onde não tem lei, você não tem seguro. Você tá ali, é exposto a tudo. Céu limpo, 23 graus. Os dependentes se escondem debaixo dos guarda-sóis para consumir a droga. Cracolândia é só droga, lixo. O lado mais obscuro da dependência química é visto aqui. O vício prende. Então você, às vezes, tem até dificuldade de sair dali. A paz do Senhor a todos e aos amigos que nos acompanham através aí dos nossos vídeos, das nossas lives. Eu sou o pastor Valdir Paz, chegando aqui esse dia 24 de dezembro com mais uma reflexão. E a nossa reflexão, ela é baseada nesta reportagem que nós acabamos de ver, esta
estas cenas lamentáveis, uma realidade crua, nua, que muitos estão vivendo. Essa é a realidade. Aliás, esta realidade, infelizmente, e vocês puderam ver aí as consequências de uma vida alienada de Deus. Talvez você me questione, mas por que alienada de Deus? Porque se todos sabem que tem um Deus, se todos têm ciência que tem um Deus, é porque na realidade não basta saber que existe um Deus, não basta saber que Ele é real, mas é necessário se aproximar dele. É necessário se voltar para Ele. E eu intitulei esta mensagem lá no começo do nosso vídeo, e um título que é a mais pura verdade: o preço do prazer que o mundo oferece. Ora, Romanos capítulo 6, versículo 3 diz que o salário do pecado é morte. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. O homem tende a ter mais temor da morte física. E esse temor, em parte, ele é justificável por não saber o que acontecerá do outro lado. É logicamente que muitas pessoas afirmam algumas coisas sem base alguma, simplesmente teoria. E eu sempre friso que teoria não é verdade absoluta. Teoria é teoria. Os materialistas, por exemplo, eles creem que não existe vida após a morte, e que uma vez que a matéria morre, tudo termina. E na realidade a palavra de Deus, ela não nos diz assim. A palavra de Deus, ela nos fala que a morte física, ela é o começo para uma verdadeira vida ou, infelizmente, para uma verdadeira morte. Também nós temos a morte espiritual. Essa morte espiritual, ela é a realidade que nós acabamos de ver nesse vídeo. As pessoas estão vivas fisicamente, mas espiritualmente estão mortas. Porque, e o porquê, na realidade, é este afastamento de Deus. E por fim nós temos a terrível, a principal, e essa o homem deve temer, que é a morte eterna. A morte eterna. Então nós temos estas três interessantes verdades. E, sabedor disso, nós temos um adversário que a Bíblia fala que é nosso inimigo. E esse inimigo, que é o diabo, o apóstolo João, lá no capítulo 10, no versículo 10, ele vai dizer que ele veio para matar, roubar e destruir. E por que ele faz isso? Porque ele tem ódio do ser humano.
O ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele tem ódio do ser humano. Então ele procura, ele quer destruir o ser humano. Uma vez que ele perdeu o seu lugar de origem, ele perdeu o seu lugar lá no reino de Deus. E ele sabe que o homem vai possuir, porque Jesus, ele nos faz herdeiro seu. O homem herdará o que o diabo jogou fora, o que o diabo perdeu, o que o diabo não mais tem direito. O homem vai herdar. E é esse um dos motivos da ira de Satanás contra a humanidade. Então ele procura. A missão dele na terra é somente esta: é destruir o homem. É fazer com que o homem ele morra fisicamente, espiritualmente e eternamente. Como ele faz isso? Como ele faz isso? De várias formas e de várias maneiras, mas principalmente ele trabalha com a sedução pela ilusão da liberdade suprema, ou seja, aquela liberdade sem consequência. Ele procura a incutir na mente do homem que ele pode viver uma vida, ele pode tomar as rédeas da sua vida da mão de Deus e fazer o que quiser, sem responsabilidade alguma, e que não haverá consequência. Aí eu falo aqueles que acreditam que não há vida após a morte. Consequentemente, também não havendo vida após a morte, não haverá também castigo, não haverá punição pelos seus pecados. E é isso que o diabo quer que o homem acredite, porque o homem, assim acreditando, ele supostamente se ver livre para fazer o que quiser, para praticar o que quiser. E é isso que essa geração, a nossa geração, ela está dentro desse contexto. A geração perversa, uma geração profana, uma geração maligna, e tudo dentro desta suposta liberdade que o diabo faz com que o homem ele venha acreditar. E trazendo consigo, e uma das armas é aguçar, apresentar isto de uma forma prazerosa. Prazer que o mundo oferece, seduzindo as pessoas, esse prazer sem moderação, para tantos quanto querem desfrutá-lo. O que o homem não sabe é que há um plano por trás disso. E ele trabalha com seus marketings para provocar, seduzir o homem por esses prazeres. Ora, nós vemos aí as mídias carregadas de
hoje, infelizmente, não só a mídia, mas infelizmente hoje nós estamos no meio de uma geração que vive mais virtual do que natural. Ou seja, o real, que vive mais virtual do que a realidade. E nós vemos aí jogos violentos, não só violentos, mas também erotizados, a mídia bombardeando 24 horas os lares com o seu erotismo, e despertando no homem os desejos mais bestiais. Essa aqui é a realidade. Então, quando nós vemos aí falar nos noticiários policiais sobre chacinas, estupros, crimes bárbaros, tudo isso são frutos de tais desejos e consequência do afastamento de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 28 e 29, ele vai dizer que como o homem não tem interesse de conhecer a Deus, Deus também nos entregou as suas paixões, seus desejos, para desonrarem os seus próprios corpos e depois receber a punição devida aos seus erros. Aí talvez você me pergunta por que o Evangelho é pregado. O Evangelho é a oportunidade que o Senhor Ele dá ao homem de poder sair do poder de Satanás e vir para a luz gloriosa de Deus. O Evangelho pregado é Deus convidando ao homem para que venha e tenha vida, vida de verdade. Não só podemos desfrutar de uma vida maravilhosa aqui na terra, na presença dele, mas principalmente o dia que nós deixarmos o nosso corpo físico aqui na terra, nós estaremos com o Senhor, vivos e desfrutando do seu amor, da sua graça, da tua bondade e desta vida eterna, a qual o Senhor dará a todos quantos crerem nele, a todos quantos se voltarem para ele. A mensagem do Evangelho é essa. Sem Jesus, o homem é escravo do pecado e, consequentemente, escravo do diabo também. Então Jesus, ele vem mudar essa história. É só você tomar uma decisão por ele. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, vai estar falando sobre esta verdadeira liberdade. A liberdade que o mundo oferece, ela vai levar o homem à destruição eterna. Mas o apóstolo João, capítulo 8, versículo 36, ele vai dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é livre para
para andar longe de Deus. É livre para poder viver uma vida agradável a Deus. E consequentemente, viver esta vida vai te levar a quando você partir desta terra, viver eternamente. Então esta é a mensagem do Evangelho. Em contrapartida, o vídeo que nós vemos aí a realidade da escravidão. O escravo, ele não tem vontade própria. O escravo, ele não tem poder de decisão. E aí nós vemos relatos como este aí, como estes, tristes, mas é a realidade. E é isso que o mundo, com seus deleites, com sua sedução, ele oferece ao homem. No primeiro momento, muito bom. No primeiro momento, agradável. Mas o final, a própria palavra de Deus nos diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o final deles é morte, destruição, tristeza, dor. Mas Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. E quem anda pelo caminho, por este caminho, não é escravo, mas está livre para poder fazer a vontade de Deus e gozar de uma vida tanto agradável a si mesmo e agradável a Deus. Então deixo aqui esta mensagem, que vocês possam refletir sobre isto, principalmente neste dia, no final deste ano que está chegando. Ainda é tempo. Ainda é tempo de mudar. E Jesus está com as mãos estendidas para poder fazer essa mudança. E eu quero só rapidamente deixar aqui que não é só droga que é pecado. Não é só droga que é pecado. Se a gente for fazer uma lista do que é pecado, a gente sabe. Vai ser extensa. O certo é que Jesus, ele veio para perdoar os nossos pecados, lavar os nossos pecados e nos fazer dignos de um dia morar com Ele. Isso que eu estou mostrando nesse vídeo aqui é só um de vários tipos de pecado. Não pensa, uma vez Jesus falando, chamando a multidão, ele disse: pensai vocês que alguns homens da Galiléia tinham morrido devido à queda de, se eu não me engano, um muro, e eles morreram. E Jesus, falando à multidão, ele disse: não pensais vós que vocês são mais justos do que esses que morreram. Se vocês não se arrependerem, de igual modo perecerão. Então, pecado não é só as drogas. O prazer que o mundo está oferecendo não é só as drogas. E não é só as drogas que levam a essa destruição que eu estou dizendo. Há outras situações e que o mundo está aí oferecendo, e muitos têm
aceitado esta oferenda e, consequentemente, se apartando de Deus. As consequências são terríveis e aí nós podemos ter uma vaga ideia dessas consequências aqui na terra e, infelizmente, do outro lado será bem pior. Mas Jesus, ele veio salvar e quer mudar a sua vida. Se você aceitar, se você quiser, ele pode fazer isso. Eu não sei se você está vivendo esta realidade ou outra realidade que da mesma forma é desagradável aos olhos de Deus e trará consequências eternas. Mas Jesus quer mudar a sua vida. Então quero deixar aqui esta mensagem, este vídeo, possamos refletir. Que Deus continue abençoando e nos dando oportunidade de falar e de ouvir a sua palavra. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, e até a próxima.